Sejam todos muito bem-vindos a esse podcast, um momento reservado com muito carinho, para que nós pudéssemos fechar com chave de ouro, literalmente, esse momento especial que a Bastos proporcionou para nós mecânicos, nós reparadores. E nós tivemos o privilégio, eu e o meu amigo aqui, tivemos o privilégio de entrevistar vários convidados que a Bastos selecionou para estar aqui. E hoje, os nossos convidados são eles, o Ednei e o Rony, que são irmãos, já estão trabalhando na empresa, eles já são a segunda geração. A empresa Bastos, que esse ano, agora em setembro, completa 36 anos, que iniciou as atividades lá em 1989, pelos três irmãos sonhadores, o Joaquim, o Océlio e o Moacir. E esses três irmãos sonhadores construíram essa empresa que é um sucesso. Hoje a Bastos é a maior fabricante de juntas do Brasil. E olha o orgulho de ser uma empresa 100% brasileira. E aqui eu estou com o Ednei e o Rony. O Ednei me falou para a gente que ele já está na empresa Bastos há 30 anos. Quase isso, 26. E o Rony falou que está com quase 20 anos. Exatamente. Ou seja, é a segunda geração que está dando continuidade ao legado que os três irmãos sonhadores criaram. E aí eu pergunto o seguinte: vocês, quando vocês iniciaram, o Ednei primeiro, quando você iniciou na Bastos, você imaginava que a Bastos ia se tornar essa empresa de sucesso, a maior fabricante de juntas do Brasil, uma das maiores do mundo? Então, assim, eu lembro bem que a Bastos, quando eu comecei a trabalhar nela, começar a contar um pouco como é que eu comecei na Bastos. Eu já ajudava meu pai quando eu tinha meus 12 anos. A gente fechava saco, aquela maquininha de fechar saco. E antigamente a Bastos não tinha estrutura muito precária. E para a gente fechar o produto e para aquela embalagem ficar lisinha, tem que ter o calor, né? Então meu pai, ele pegou um fogão de 4 bocas, abria o forno e eu ficava sentado colocando a junta, né, para esticar e tirando. Isso aí eu lembro, era eu, meu irmão, não esse, o Jefferson também, que também faz parte muito fortemente da história. E eu com 17 anos, eu parei o meu segundo ano e entrei na faculdade. Eu lembro muito bem que a Bastos ela tinha uns 700 metros. E eu olhava assim para o prédio e falava assim, poxa vida, se eu conseguir, ao longo da minha vida, dobrar esse tamanho, eu acho que eu já fiz muito, porque era muito difícil as coisas, né? Sempre são. E era muito difícil, o mercado, não que hoje não seja, mas eu, assim como meu pai, minha mãe, meus tios, eu acho que meu pai começou a trabalhar para pagar a conta. Meu pai tem só até a 4ª série, meus tios um pouco mais estudado, um tem a 6ª, tem a 7ª. Minha mãe também tem a 4ª série e quando eles começaram foi por necessidade mesmo, de ter algo a mais, faturamento ali. E aí começaram meu pai, era assim, a fabricação da Bastos começou, meu pai pegava uma folha de papel guarnital, vela molde, que até hoje tem, né? Aí ele pegava uma junta lá de câmbio do Fusca e pegava na caneta, fez um molde de cartolina para ficar mais durinho. Aí meu pai ia lá, riscava e os vazadores no vazador. Aí na tesoura, né? Na tesoura. Aí tu imagina aí a precisão. A precisão, né?
E tem um amigo nosso, o Ranieri, que é um cara muito quisto por nós, que interessante, ele às vezes pedia uma quantidade, por exemplo, 100 jogos de junta do câmbio do Fusca, e não dava certo a furação quando ele ia vender, né? O seu Ranieri Leitão. Hoje é o presidente aí do Sindipes do Brasil, Sincopes. Na época ele tinha uma autopeças, ele comprava. E aí algumas vezes ele vendia o produto, voltava e ele falava, Joaquim, meu pai, né? Troca essa junta para mim porque a que tu fez não dá certo. Meu pai falava, Ranieri, se eu trocar para ti, eu quebro. Aí seu Ranieri, de coração muito grande, tá bom, eu vou comprar de novo. Jogava fora e comprava de novo, né? Então, isso aí seu Ranieri é um cara que todo mundo que conhece sabe quem é a pessoa que eu tô falando, e um cara no coração gigante. E era muito difícil, né? Voltando, quando eu comecei a trabalhar mesmo, era muito difícil na adimplência, a questão do mercado era muito difícil, não que hoje não seja, mas a gente vê hoje com abaixo tem uma robustez hoje. Hoje é um pouquinho só mais fácil, mas ainda é bem difícil. É porque na mesma proporção que a Bastos evoluiu, o mercado também evoluiu com a exigência. E aí cada vez mais a Bastos tende a se adequar ao mercado. Por isso que assim, hoje é menos difícil, mas continua assim sendo difícil. Isso é fato. Sim. Eu creio. E aí o Rony, depois que o Ednei chegou, que se instalou na empresa, em média 5, 6 anos depois, você chegou. Sim. E aí qual foi? O Ednei já estava habituado? Como foi para você chegar e se habituar na empresa? Então, quando eu comecei, eu lembro assim, muito forte, que foi praticamente por volta de, acho que 2000, nós inauguramos a fábrica de Umirim. A nossa matriz hoje ainda nós temos lá, a Skill lá, o nome. E eu lembro assim que nas minhas férias, isso ela 2000, eu tinha 10 anos, 11 anos. Nas minhas férias, meu pai a gente estava começando a colocar a fábrica lá, e ele ia quase que sempre. Ele mesmo comprou um caminhãozinho, um baú, uma 708. E como tinha a nossa distribuidora, tinha ficado aqui, onde era a fábrica, e ele mudou a fábrica inteira para lá. Aí ele ia dirigindo a 708, eu lembro que eu ia do lado dele, e assim, era uma aventura. Muitas vezes eu ia assim, chateado, que queria ficar em casa, queria ficar assistindo televisão, fazendo alguma coisa. Ele falou assim, não, mas se eu vou trabalhar, tu vai trabalhar também. Ia me levando nas férias, chegava lá, enfim, tentava fazer alguma coisa lá. Mas lembro também que um dos meus primeiros trabalhos, assim, já um pouco mais tempo, assim, nessas horas vagas de férias, era fechar saco, era embalar caixa, ajudar o pessoal no estoque. E, assim, meu pai foi incrível, como mesmo gostar, assim, de trabalhar que ele tem, que ainda hoje, provavelmente, talvez um dos primeiros que chega e o último que sai da empresa, ainda hoje, é um leão, assim, para trabalhar. A gente pegou muito isso dele, porque ele nunca incentivou, assim, lógico que ele falava que a gente tinha que estudar. Ele falava, ainda fala, que o que honra, o que dignifica o homem é o trabalho. E desde pequeno, assim, ele falava, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Por que tu vai ficar em casa, tua mãe vai trabalhar, tua irmã vai trabalhar, o que tu vai fazer em casa nas férias? Tu não está estudando. Muitas vezes, e foi mais ou menos nessa inserção, que a gente começou assim, mas por meados, acho que 15, 16 anos, realmente eu tinha aí que eu peguei uma função mesmo, que foi trabalhar um pouco do catálogo. Um tempo atrás, quando nosso catálogo, o Ednei também já pegou uma fase boa, né, Ednei, de fazer catálogo, mas na época, com alguns softwares de design, eu fiz um curso, o Jefferson, nosso irmão do meio, colocou para mim fazer uns cursos, aí compramos um computador lá e eu comecei a tirar foto das peças lá e depois limpar, tratar as imagens, fazer o catálogo de peças. Talvez foi meu primeiro serviço assim que realmente estava trazendo uma contribuição legal, que foi fazer
esse tratamento das imagens, tirar as fotos. Porque eu lembro que quando a digitalização foi muito importante. Tipo, poder fazer a impressão do catálogo, poder mandar ele, na época, lógico que ainda hoje, ainda folheado, ainda tem bastante. E nessa época que nós passamos tipo do preto e branco para realmente para a imagem, porque era figura. Para a imagem, a gente teve que fotografar lá, na época a gente comprou aquelas câmerazinhas ruim pra caramba lá. Acho que tinha 2 megapixels. Mas para a época, fantástico. Já era assim, fantástico já. E depois eu tratando lá as imagens e aprendendo a mexer em softwares de design. Aí, talvez o meu primeiro grande incentivo foi esse. E aí a gente, nas minhas férias, isso era as férias inteiras, tirava foto, ia fazendo tratamento das imagens. Creio que o meu começo dentro da Baixo Juntas foi nessa época aí. Eu acho que a gente teve até mais sorte. Por exemplo, meu irmão, o Jefferson, ele com 18, 19 anos, ele foi morar em Umirim, né? E não é fácil você sair de perto da mãe e morar no interior, que é pequeno, que não tem muita estrutura, mas ele ainda foi lá, passou 2 anos trabalhando lá, praticamente sozinho, meu pai sempre indo. Porque ele fazia até engenharia mecânica, ele trancou a faculdade para ir para lá, onde ele tocava a fábrica lá, e isso ele tinha o quê? 19 anos. 19 anos, assim, Ele fazia faculdade de engenharia. Era o sonho dele. Na verdade, o desejo dele era fazer engenharia. Que acho para contribuir, né? E aí ele acabou abdicando do próprio sonho, do próprio projeto, para acreditar ainda mais no projeto da família. Sim. E então não era fácil, e posteriormente ele também trabalhou muito tempo viajando também, indo de carro daqui para Recife, aquele trabalho mesmo de caixeiro viajante, vamos falar. Para Teresina, Piauí, fazendo assim as áreas mais próximas, 1.000 quilômetros, era de carro. Também importante, meus 2 tios, né? Moacir, 92, fui para São Paulo e não tinha estrutura de nada e ele foi, até hoje ele conta que, diferente do Ceará, lá faz frio, e assim no Ceará, quando você coloca uma roupa jeans, né, naquela época, você ficava com aquele calor abafado, ele, rapaz, é o jeans que aquece. Aí ele foi para São Paulo, ali, um distrito de Itapecerica da Serra, que faz muito frio. Ele falou que, rapaz, que no frio mesmo ele pegava a jaqueta de jeans, era mesmo que nada. Aí tu imagina um cara sozinho, né? Também sem estrutura, naquele tempo não tinha celular. Hoje em dia, porque talvez às vezes a gente conversa e a realidade hoje é diferente, né? Hoje você está nos Estados Unidos, você está com teu pai que toma o que você quer. Naquela época não. Em tempo real, naquela época não. Então tu imagina um cara que sai daqui, que até os 13 anos cuidava de carneiro, cabra, era do mato mesmo. E aí vai trabalha aqui, depois vai para São Paulo e tinha muita solidão e comprou um cachorro, né, que era o Omega. E aí 6 meses depois o Océlio foi para lá, que é meu outro tio. E aí os dois já, como sempre, foram muito amigos, se dão muito bem sempre. Aí o Océlio foi uma vez ele estava falando uma coisa que ele falou e eu vi ele, né? Que tem aquela rodovia dos Bandeirantes. Que o Bandeirante é um cara que chegou ali no litoral e avançou mata dentro, né? Então o Océlio fez isso, pela Bastos. Desbravou, né? Desbravou o Brasil, sabe? Pegava o carro e ia até Rio Grande do Sul, todo lugar ele ia. O Océlio foi o cara que levou o nome Bastos, meio que embaixo do braço, meu irmão dele chegava e falava da Bastos. Foi ele que apresentou a Bastos para o Brasil. Praticamente. Então, resumindo, né, Rony? Só quem teve vida fácil foi nós dois, né? Foi. Mas um negócio também que é importante ressaltar, a visão, assim, muito do seu Joaquim, né, o nosso diretor, tu imagina, uma fábrica, não era, meu Deus, eu acho que estava longe de ser uma fábrica, tinha o quê? Foi em 92 que eles,
foi lá para São Paulo. Então, com 3 anos, 4 anos, não tinha nem uma base, não tinha nenhuma grande estrutura aqui, mas ele já vislumbrou, falou assim, cara, o mercado é muito grande para lá. O mercado é lá. E tipo, fez o que tinha, o que não tinha. Acho que tinha um carro aqui, né, gente? Tinha um Passat, Não. Aí meu pai mandou... Meu tio comprou um carro lá, um Passat. Ele falou, já que o carro não está muito bom. Mas se tu comprar um carro não muito bom, tu imagina, de repente falha um pouquinho, né? E na época não muito bom. Não. Era. Deixa eu te contar. Aí meu pai... Que Uns se... 33 anos atrás. Aí meu pai falou assim, rapaz, beleza, eu vou mandar meu carro para aí e tu manda esse para cá. Aí colocou na cegonha. Quando chegou aqui o Passat, ele não tinha o piso do passageiro. Eu até falava que era o carro dos Flintstones, né? Então, ele falou não muito bom. Ele Muito pavoroso. Não, ele estava assim sendo muito modesto. Muito modesto. Para chegar o carro no teu assoalho, no teu piso. E meu pai sempre teve essa característica, né? Caraca. Ele sempre quis que os outros tivessem tão bem quanto ele, sabe? E isso Está até hoje. é uma qualidade muito grande que eu acho, né? Você querer que todos estejam bem. Até hoje, meu pai sempre pensa isso. Isso é muito bacana também. Igualdade, né? Hoje, a gente sabe que o seu Joaquim é um cara sonhador, eu posso até dizer ao extremo, porque ele enxergou um mercado que poucas pessoas não viram na época. E ele enxergou um potencial. Inicialmente era só para complementar a renda, mas depois ele enxergou um mercado. Mas eu acho que eu falo assim, às vezes a gente ouve a história porque sabe o final, que o final foi um sucesso. Eu acho que não foi isso, não. E eu respeito muito as histórias, né? Eu acho que ele aproveitou uma oportunidade de ter uma renda melhor, ponto. E aí foi dando certo e chegou onde está. Não foi assim que ele viu um mercado de juntos, uma baita de oportunidade. Não foi isso não, sabe? Mas quando eu falo em oportunidade é porque assim, ele iniciou só como complemento da renda. Sim. E aí depois ele percebeu que não se era apenas um complemento. Ele estava se tornando uma renda maior, e ele percebeu dali uma oportunidade muito boa para dar continuidade. Se ele, com toda limitação, ele viu que a renda estava crescendo, e acho que muito provavelmente ele pensou, cara, por que não melhorar o processo? Sim. Mas e aí... Só para a gente não cometer como é que fala a palavrazinha? Um gafe? Não. Um equívoco. Falar que injustiça. A pessoa mais importante de toda a história, a gente falou que é minha mãe, né? Tá, a minha mãe, sei lá, ela nasceu, assim como meu pai, numa região muito pobre lá de Minas. Então, É. Aí com 8 anos, 9, ela... 8, 7, 6, 7 anos, ela já cuidava dos filhos mais novos, né? Que naquele tempo era da sua. É normal, você escuta muitos avós contando. Ela tinha 7 anos, eu já cuidava de 2, 3 crianças. Exato. E aí o que aconteceu? Minha mãe com 9 anos, ela foi ser babá de criança, porque naquele tempo tinha muita criança, então até para dar um alívio dentro de casa. Ela era babá da professora dela que tinha tido gêmeos. Aí ela cuidava, enquanto a professora estava na aula, ela que cuidava dos gêmeos da professora, com 9 anos de idade. E aí, a história tá... A minha mãe realmente às vezes dá assim, porque falou que às vezes tomava café só com... Minha avó pegava assim só a água da rapadura, era o café da manhã. Era para adoçar, né? Era para adoçar, e assim, passou bastante necessidade por muito tempo. E aí ela de lá foi para São Paulo,
9 crianças e 2 adultos, meus avós foram morar num quarto, sei lá, de 20, 30 metros. Eu morava aquele. Aí meus tios iam ajudar na feira para carregar o carrinho das madames, né? E a minha mãe também já ajudava lá, sendo dona de casa, nas casas de família. E aí ela casou com meu pai e veio para o Ceará, que não era fácil, a pessoa que a vida toda viveu lá. E o destino foi assim, tipo, ele saiu daqui do Ceará para trabalhar em São Paulo, aí ele se... Meu pai saiu do Ceará para trabalhar em São Paulo. Era numa fábrica que eles trabalhavam lá, no caso uma fábrica, era uma fábrica de injeção plástica lá, de automotivo já. Eles se conheceram, o nosso tio apresentou a irmã dele para ele, que os dois trabalhavam na ferramentaria. Outro tio, não, o irmão dela apresentou eles, enfim, começaram a namorar, aí passando mais rapidamente, se casaram, aí houve a oportunidade, aí tiveram o Ednei e o Jefferson. Isso lá em São Paulo. Aí com 2 anos depois... Aí outra pessoa importante, né, meu pai trabalhava numa empresa, que é a KJ, que até hoje existe, que é a Carina de Acessórios. E aí o seu Vieira, que era o patrão dele, meu pai era um excepcional gerente, né, de produção. Ele começou lá limpando o banheiro e tal, mas depois chegou a ser gerente. E aí o seu Vieira apareceu uma oportunidade para ele vir para Fortaleza para ser representante, ele veio. E aí eu falei uma vez, eu tive a oportunidade, estava em São Paulo, eu perguntei, seu Vieira, por que é que o senhor deu a oportunidade para ele ser representante como no é que Nordeste? tu tira o teu gerente de produção, que é o principal cargo dentro da fábrica, e tu manda ele, tu perde. Um cargo de confiança, porque toda a qualidade da produção estava sob o olhar dele. E aí, de repente, fica assim um olhar. Aí o seu Vieira falou assim, meu filho, a gente veio para o mundo foi para ajudar as pessoas. Eu me sinto muito melhor vendo o que o Joaquim se tornou, porque se ele tivesse ali do meu lado, talvez eu estaria bem mais rico. Mas e o Joaquim, né? E vocês? Então, existem pessoas que passam na vida, né? Na história que fazem. Seu Ranieri não tinha necessidade de ajudar, ajudou. Seu Vieira também é um cara que foi muito importante nessa história, né? É um cara que sempre ajudou. Interessante que ele fala, você comentou sobre o sonho, né? Pô, isso aqui é um complemento de renda, viu oportunidade, mas ele realizou essa ideia. Isso. Sim. Ele não ficou parado, porque eu sonho em ter a minha casa de peça, eu sonho em ter a minha oficina, eu sonho em ter a minha fábrica. Mas o que você fez para isso? O que estamos fazendo para que isso aconteça? Ele não. Ele já teve aquele sonho, ele teve a proposta e idealizou a ideia. Pegou a ideia e foi trabalhar. Trabalhou absurdamente para isso e envolveu a família. Ei, Moacir, sério, bora, acredito, vai lá para São Paulo, lá, sem nada, vai lá que vai dar certo, vai vender. Que nem eu sei. E vai. E falando de família, interessante, nesse período, ele estava falando da família dele. Quando o Ednei entrou, quando o Rolê entrou, quantas famílias você já sustentavam direto e indiretamente? Hoje, né, porque Bastos, quantas famílias, a gente está até comentando sobre mulheres trabalhando, quantas mulheres trabalhando na linha de produção. Sim. Então, não sei se você já parou para raciocinar sobre esse peso. A família, cara, tantas pessoas dependem direto e indiretamente do nosso serviço. Pois é, esse é um negócio que às vezes é um pouco... infelizmente no Brasil, né, o empresário ele é considerado uma pessoa do lado mal, né? Do lado mal. É o cara, o puxa de tudo. Aí não vamos falar da minha família, não. Vamos falar, um exemplo, aquele Luciano Hang, né? Aquele cara é bilionário. Para que ele vai gerar emprego? Para que ele quer essa dor de cabeça?
Ele até os netos, bisnetos dele estão ricos. Pra que ele quer essa dor de cabeça, cara? É louco. Não tem sentido. Primeiro, o cara já é bilionário, só de aluguel ele viveria que a geração, quarta, quinta geração, vendesse a van. Mas é um cara que tá ali, tá batalhando e... Presente, cara. E qual o sentido, né? E ele é o cara errado, né? Que as pessoas falam. Ele é o cara que não presta. As pessoas revestem ele como Ruim. ruim. Mas O ele... cara tem, salvo engano, acho que mais de 25 mil colaboradores. Toda ele. Imagina quantas mil famílias. Isso nós estamos falando de colaboradores diretos. E Sim. indiretos. Quantas famílias não vivem bem? Quantas fábricas ele não sustenta? Sim. E aí, Quantos caminhoneiros? de Quantos fato, entregadores? Pois Zé ressaltou, ele poderia se aposentar se quiser. Sim. Mas aí, ele tem um propósito. Talvez, Fala mais alto, né? mais alto. Talvez ele tenha tido a mesma energia que o seu Joaquim teve no início. Talvez ele tenha todos os dias em olhar e dizer, poxa, o meu sonho alimenta 25 mil famílias. Cara, aí você diz, multiplica isso. Vamos imaginar que uma família tenha 5 membros cada um. Cara, mais de 100 mil pessoas. Eu estou impactando mais de 100 mil pessoas. Cara, eu quero mais, impactar mais. 150, 200 mil pessoas. Não é mais sobre dinheiro. Que muito provavelmente o propósito da Basto hoje não é mais sobre dinheiro. A Basto é uma empresa consolidada. Mas se a Basto estivesse trabalhando de fato pelo dinheiro, ela não colocava tanta família, tanta pessoa a ponto de ter uma empresa humanizada. Para ela, talvez fosse mais barato contratar pessoas, implantar sistemas, colocar metas, colocar diretores que cobram, exigentes, resultado, se fosse pelo dinheiro. E eu, como reparador, como o cara que está lá na ponta, que recebo a peça na minha mão, eu hoje, Silvio, estou falando eu, Silvio, pessoa física, nem sempre não. Estando aqui, eu não enxergo a Barcos que tem essa visão de querer dinheiro. Eu vejo a Barcos com um olhar humanizado. O dinheiro faz parte da consequência do negócio. Eu vou te falar um negócio. Hoje a gente tem a maior planta fábrica do Brasil, porque a gente fabrica tudo. Mas, sendo bem sincero, custo, falando de custo, às vezes é muito melhor tu terceirizar. Muito melhor. Primeiro, tu não tem o custo do operador, que hoje você paga um salário para o funcionário, outro salário para o governo. Né? Você não tem algumas dores de cabeça, que é o que mais atrapalha. E às vezes, quando você coloca na ponta do lápis, você vai ver, puxa, meu custo de produção é X. Aí chegam algumas empresas, não, eu faço isso aqui por até o mesmo valor, de repente, poxa vida, mas a burocracia vai estar com o cara lá. Toda a responsabilidade vai ser dele. Eu vou receber só o produto aqui limpo e seco. E aí, se você me permite, eu queria fazer uma pergunta até um pouco pessoal. Vocês, conhecendo os irmãos, ou o seu Joaquim, como vocês conhecem, qual seria a resposta dele em vocês chegando e dizer, pai, ou aos diretores dizendo, não, vamos encerrar as atividades e vamos terceirizar tudo e vamos desligar todos? Mas aí, o que é que ele iria dizer? Ele mandava eu...
em uma frase, o que é que ele diria? Não, acho que não é muito bom a gente falar essa frase aqui, mas assim, ele, tipo, Perdeu a noção? hoje, e eu não acho nem ser tão educada a frase, mas, por exemplo, meu pai tem 67. Por incrível que pareça, eu creio que ele tem mais entusiasmo, a cada dia que passa ele é mais entusiasmo em crescer. É absurdo como a visão que ele tem, e isso às vezes a gente conversa, muitas vezes a gente tinha até que falar mais, que, por exemplo, tipo as máquinas de laser. Tipo, máquina, brilha os olhos do meu pai, meu Deus. Vamos comprar uma máquina. Nós compramos. Compramos uma máquina, aí ele gostou muito, falou assim: essa máquina eu acho que é bom, né, Rony? Aí, 2 meses depois, falou assim: vamos comprar outra máquina? Beleza, vamos. Aí essa máquina já tá. Porque tu compra uma máquina, sim, é um parto uma máquina nova, um processo, para tu mobilizar toda a fábrica. E como ele vê o quê? O pai vê a máquina comprada, instalada e produzindo. Mas o know-how, assim, todo que tu tem que mudar na ferramentaria, enfim, para ela funcionar. E ele viu uma oportunidade. Rony, tem algumas peças que são mais difíceis, tal, que a gente podia fazer na laser. Beleza. Eu acho que foi 3, 4 meses depois, ele falou assim: vamos comprar 2 máquinas mais? Aí, agora tá chegando a quinta, né? A quinta laser, acho que menos de 1 ano e meio. E assim, o entusiasmo dele em progredir, em ver acontecer, e dá pra gente fazer novos produtos, dá pra gente... É incrível. É Você incrível. adequou no mercado. O mercado lançou, vocês estão acompanhando sempre. Isso. Não tá estático, tá ali parado. Não, tá sempre acompanhando. Agora a gente já era rápido em lançamento, agora a gente é um foguete assim, para lançar produtos. E aí eu tenho uma dúvida comigo. Vocês falaram para mim no início que o seu Joaquim, junto com os irmãos, em especial o seu Joaquim, você disse que ele e a sua mãe não tiveram escolaridade, citou talvez a 3ª série. E aí eu pergunto para vocês conhecem a história do pai de vocês? Mas se vocês não conhecessem, e alguém chegasse para você e dissesse: tá vendo essa fábrica aqui? Foi criada pelo homem que tem apenas a 3ª série, talvez mal feita. Vocês, de imediato, iriam acreditar ou iam ficar na dúvida? Não, mas isso a gente já observa, né, que às vezes, eu lembro que quando a fábrica era bem menor, a gente conhecia todas as pessoas dos operadores, né? Pelo nome, né? Pelo nome, você é a família do cara. Mas você vai crescendo e para mim não é nem bom. Às vezes eu passo por uma pessoa e poxa vida, no seu nome. A gente não sabe se é muita gente ou a gente que tá ficando velho, né? Também que não lembra mais assim, nome de ninguém. Sabe? Muita gente tem certeza. Cara, isso assim, péssimo. Mas enfim, continua. Mas assim, então, que nem quando a gente veio para cá, para onde a gente está hoje, a fábrica já veio grande, né? Então, essa parte da pessoa, ela já não existe mais. Existe uma fábrica. Uma coisa é quando você começa, que aí, eu conheci o Joaquim, poxa, o Joaquim está crescendo, o Moacir e o Océlio estão crescendo. Aí tu cresce ali, então a região ali te conhece, né? Sabe a tua história. Quando tu muda, não, ali já é um CNPJ que chegou e foi instalado e eu vejo assim uma certa dificuldade, sabe? Então, quando as pessoas olham e aí falam assim, que a Bastos começou uma fábrica para uma pessoa que só fez até a 3ª série, a esposa, o marido, né, os irmãos, elas não acreditam, né? E assim,
Uma coisa é verdade. Ó, meu avô, quando ele faleceu, meu avô passou fome, né? Meu avô... Os dois, né? Os Os dois. Então, mas o meu avô, que era aqui de Fortaleza, que era que eu tinha, no Ceará, que eu tinha mais contato com ele, quando ele faleceu, ele já tinha casa, tinha carro, mas eu lembro muito bem que lá na casa dele tinha assim, uma caixa cheia de bolacha. Aí eu entendi, poxa, o cara que já passou fome, como ele não sabe o dia da manhã, meu amigo, ele garante. Tá sempre prevenido. Trauma, né? Ele garante. Então, chegar lá no voo, tinha um pacotão assim de bolacha. Farinha, né? Era farinha, um tambor de farinha, um tambor de arroz. Lá na minha região chama de vaso. Um negócio de zinco grande. Aham, isso. Então, farinha, porque o cara armazenava com medo de faltar. Não sabia como ia ser a colheita do próximo ano. Então, assim, meu pai, a cabeça dele é um cara que... essa é a história dele, né? Então, não tem como tu tirar isso da pessoa. Não tem como tu... É a essência, né, gente? É a essência. É a essência. E assim, ele, para a época dele, ele já tem uma mentalidade muito absurda para a época. Ou seja, isso que nós estamos vivendo hoje, na mente dele, ele já tinha criado isso. Ele já enxergava isso. Isso aqui há um tempo atrás, não sei se há 10, se há 15 anos atrás. Se ele já enxergava tudo isso. Talvez não tamanho, mas ele já enxergava o potencial. Como você disse, cara, eu não sei como é que veio tanta ideia boa na cabeça do meu pai. Talvez o que está dentro da cabeça dele hoje, nem vocês, os 3 irmãos juntos, é capaz de mensurar. Sim. Porque a mente dele trabalha muito. A visão dele é muito ampla. E pelo que eu percebi, ele é um cara que ele confia muito em Deus. Porque no dia da recepção aqui, ele falou uma frase que ficou muito forte para mim. Eu comentei aqui algumas vezes que ele disse, em alto e bom tom, o sucesso da minha fábrica eu devo a Deus. O sucesso daqui, acho que não foi fato que ele disse, mas ele disse, o sucesso daqui eu devo a Deus. E ele repetiu isso mais de uma vez. E aí, cara, eu confio muito em Deus, eu sei que vocês confiam muito. Claro. Então, nada mais natural do que aquele que confia verdadeiramente em Deus, ele sonha grande. Tem até o velho da Havana diz muito isso. Sonha grande mesmo, sonha grande. E aí a gente tem 3 irmãos que sonharam grandes e transformaram o que estava criado na mente dele nessa realidade. E a gente vem para a realidade de hoje e a gente tem 3 irmãos que deram mais um boom na empresa. Fizeram mais um movimento que revolucionou o setor automotivo. Que aí eu queria muito que vocês falassem um pouco desse movimento. Que nesse ano abaixo completa 36 anos. E aí eu sei que essa ideia talvez não partiu de um dos irmãos. Essa ideia de trazer o mecânico mesmo para dentro de casa. Eu queria que vocês contassem um pouco desse projeto, como foi elaborado o nome, quem foi a mente brilhante e por que Mãos que Movem o Brasil. Por que Mãos que Movem? Poderia ser outro nome, Mecânico Forte, Mecânico é tudo, sei lá, mas por que Mãos que Movem o Brasil? Então, na verdade, assim, é que eu falo sempre, né? É muito fácil tu ter uma boa ideia quando tu tem toda uma estrutura por trás. Por exemplo, meu irmão cuida da produção, o outro cuida de parte das vendas, meu pai cuida da fábrica. E aí você fala assim, o cara que teve a... Não é uma... uma coisa é tu ter uma ideia se tu tem tempo para ter a ideia. Outra coisa é tu ter 1001 coisa e fazer o movimento. E ainda tem mais uma ideia desse tipo, colocar em prática. O que eu quero dizer aqui? Como eu sou o cara mais tranquilo da família... Você é o guru, né? Então a estratégia depois, como
o meu irmão cuida da produção. Eu vou O inventar. meu tu vende. Eu O vou meu pai tá sempre na fábrica. O meu tô livre, eu vou fazer alguma coisa. Você é o inventador. Eu vou pensar em algo aqui que vai mudar um pouco. Bora Aí, pensar. ele foi lá e disse, eu não sei fazer nada, né? Eu vou criar um movimento e vou Bora. ressignificar. Não, Ele tava assim do dia, né? Não, tô aqui trabalhando, tô pensando. então, né? Então, não, mas na verdade, né? Porque assim, a ideia foi minha, mas que eu falo assim, quando tu tem o tempo para tu pensar nas coisas, é tranquilo. E isso não é mérito da minha parte, nem demérito. Mas o que é a inspiração para mim foi meu tio Océlio, né? Que é o cara que, pra você ter ideia, é até uma loucura que eu acho, mas ele faz, toda a etiqueta da Bastos vem com o celular dele, pessoal. Então, tu imagina, a gente faz isso. Sério? Não tem nenhum aí. Não, porque o menino da retífica falou e eu disse, porque foi o cara, ele disse, não, eu falei que estava precisando de uma junta, o Océlio, eu queria só uma junta, ele me deu o kit todo. Aham. E aí ele falou, aqui, a gente estava gravando, ele disse, cara, eu nunca vi outra indústria o cara colocar o nome dele e o número. Pois é. E aí eu imaginei que ele tivesse colocado só para o... Não. Todos os produtos. Tem o celular dele, pessoal. A gente faz 6.000 juntas por dia e as 6.000 juntas as etiquetas saem com o telefone Eu dele. nunca vi isso. Nem eu. Nem eu. Acho que não vai ver, não, dependendo. Tá? Não Pode ser que vai. mude, pode ser que mude. Não, mas o que aconteceu? Quando ele falou... Mas a verdade é assim, ó. Quando ele fez isso, às vezes você coloca um saque e o cara quer a solução quando ele te liga. E aí acontecia de ligar para a fábrica ligar para ele, perguntar como é que responde. Aí ele... Então, assim... Fala direto com o dono. A verdade, com quem sabe, porque ele conhece muito. Manja muito. Não, Então, os meninos falaram mesmo. Acho que a grande maioria de retífica, todos falaram com muita propriedade. Então, o Océlio, o Océlio. E aí, cara, de vários lugares do país, o Océlio. Então, assim, primeira preocupação que a gente acreditava que o telefone dele ele não ia viver mais. Mas é interessante, não toca. Dificilmente toca. Sempre para tirar uma dúvida de aplicação. Eu acho que 90% das vezes é tipo, muitas vezes atrás de peça, às vezes de um produto diferente, porque tipo, nós fizemos essa linha 3 cilindros, aí tem ela ML1 com a espessura maior, dependendo. E isso é um know-how que ele está empurrando muito, está virando muito isso aí, porque é uma excelente a ideia. Cara, ele realmente se destacou. E esse... 1, 2, 3, cara. Perfeito. Ele fala assim, ele estava falando essa semana, por exemplo, a gente lançou a junta, vou dar um exemplo aqui, 13,1590 ml, que é a junta desse KI. Às vezes nós nem lançamos ela ML1, 2 e 3. Aí o cliente já pede, Océlio, pega 13,1590 ML1, 2 e 3, manda aí para mim. Pô, mas a gente nem cadastrou, mas o cliente já sabe que vai ter e já faz o pedido. O aplicador, né? Porque na verdade esse contato é do aplicador que está com o carro lá aberto, não é do distribuidor, do vendedor. Porque daí o distribuidor só vai pedir, de fato, que tiver giro. Lógico. E aí o cara estreita o laço, cara, que eu julgo como uma ideia fantástica. sim. Mas porque, isso... cara, o cara dá conta, o que poucas vezes é ouvido, tem o meu contato direto e diz, cara, eu tô precisando disso. Cara, se um precisou, muitos outros vão precisar também. Eu vi uma frase que eu acho muito interessante. Tu sabe qual a diferença do gênio e do doido? É só o resultado. É só o resultado. Porque as ideias são loucas, né? Porque o cara colocar o telefone dele em 20, 30 mil etiquetas por dia, ele é doido. Mas no final foi uma genialidade. Genial, cara, a ideia. E ainda mais sabe quantos anos? Deve ter já uns quase 4 anos que tem essa etiqueta rolando aí. Que ideia genial. Pois é. E ele já vende um produto que talvez nem tenha, mas se alguém pediu, vai ter demanda. Cara, a minha ótica, como reparador, o que vocês fizeram
a empresa de vocês, foi resgatar a dignidade da motorização 3 cilindros. Sim. Porque muitas retíficas que passaram aqui falaram, cara, aí teve tudo, mas é melhor você comprar um motor. Porque os caras da retífica já estavam dizendo, bicho, eu não quero problema. Porque eu já fiz e tive problema. E quando o cara tentava reparar, ficava muito baixo, ficava muito taxado, dava problema. As juntas convencionais que usava, o material dela se definhava, passava água para o cilindro, o estresse era maior. Já ouvi gente falar que colocava 2 juntas. E aí o cara vem com isso aqui e resgata a dignidade da motorização 3 cilindros, aumenta a demanda das retíficas, aumenta o faturamento de distribuidoras, de autopeças, de oficina, e no final o cliente fica mega feliz. Porque ainda, tipo, em vez, às vezes, de ter que comprar, às vezes, um cabeçote, às vezes, enfim, tá lá no final da vida, o cabeçote, ele resgata ele e dá uma luz para aquele... Dá uma luz, cara, e muitos aqui falaram, eu uso e garanto. Então, mas como eu tô falando, porque ele foi assim, o cara que sempre fez com que a Basta olhasse muito para o aplicador. Porque ele tem muito respeito ao aplicador, sabe? Muito. O cara que deixa o telefone dele para o cara ligar, isso é um exemplo. E o que é claro, com essa ideia, e aí o que aconteceu? Eu comecei, a gente vai ver nas mídias sociais e vai vendo o alcance. E eu comecei, por acaso, mas eu vou ver se eu consigo falar com algum influenciador desse. E quando a gente fala com eles, são pessoas muito simples. Eu me surpreendi com isso, com a simplicidade deles, tá? Primeiro ponto. E aí, quando a gente vai aprofundando a conversa, eles ficaram gratos porque eu entrei em contato com eles, porque as fábricas não dão essa abertura. Essa abertura. Essas fábricas não sabem nem quem é. Porque sabe qual é? Isso eu ouvi, tá? Assim, poxa vida, como é que tu chama fulano para tua oficina? Porque, assim, é muito comum, claro, de novo, não estou criticando, a gente está falando de visão. A fábrica, muitas vezes, ela quer o embaixador dela, que é um cara... Mas aquele cara não é um retrato do mercado. É parte do mercado. Então, quando tu coloca todas tu chama... Teve gente que me ligou ontem, eu queria... Mas me vá. Porque aí tu tem realmente um espelho dos teus clientes, né? Então, quando tu faz isso, que tu traz desde um cara como o Júlio, que é um cara altamente técnico, muito, até um cara bem simples, que às vezes é um mecânico lá, um aplicador, então tu tá trazendo teus clientes todos. Porque o influenciador, ele na minha visão, ele é uma representatividade do que muitos que são... Do nicho do mercado. E a gente não... A fábrica, ela não pode... De novo, visão. Isso aí, cada um tem sua visão. Ela não pode escolher cliente. Ela tem que... E quando você coloca um cara... padrão ali e tal, você está falando assim que não é que você está falando, mas eu acho que você perde um pouco o cara simples, e aí eu vejo muita gente criticando, mas aquele cara que às vezes não tem condição ainda e conserta carro na rua, né? Ele não se sente espelhado ali. Como é que eu, Ednei, vou criticar um cara que conserta carro na rua se meu pai começou fazendo junto na tesoura?
as histórias... Como é que eu vou... Tu tá entendendo? Eu tenho esse direito, cara. Não. E o cara que ele conserta o carro na rua é um puta de um batalhador, é um cara que tá buscando uma oportunidade, é um cara que às vezes tem a coragem, né, de botar o negócio dele, de... Cara, histórias como a você entrevistou o Master Day, que começou a empresa dele na rua, não tinha nem prédio, nada, na rua, literalmente. Caixa de ferramenta. Caixa de ferramenta. Cara, esse cara. Cliente segurando o guarda-chuva. E esse cara ele só quer um produto de qualidade para fazer o serviço bem feito e fazer de uma vez só. Como é que eu vou criticar uma pessoa que cuida de um lar se minha mãe era isso? Como é que eu vou criticar um cara que tá limpando o banheiro se meu pai, quando começou, fazia isso, né? Então, é assim... Então, quando você consegue juntar todo mundo... mas isso aqui não é demagogia, não, tá? É que realmente eu acho isso. Quando você consegue juntar todo mundo e a marca ela não ter essa escolha... Essa exclusividade. Então, você realmente... Todos ali estão representados. E é isso que era a nossa ideia, que todo o mercado estivesse representado aqui. E a gente, é claro, ninguém é bobo, a gente quer que a marca cresça. Lógico. Mas é uma consequência de todo o trabalho, de toda a dedicação. Mas essa ideia de que mãos que movem o Brasil eu recebi um vídeo do Rogério, que é um funcionário nosso, e aproveitar e agradecer ao Rogério. Rogério, obrigado, cara. O Rogério foi o cara que nos apoiou aqui, deu todo o apoio. Correu o tempo todo. Correu. E aí ele me mandou um vídeo do cara falando de como era ser mecânico e tal. E quando eu vi a mão do cara, eu vi aquela francesinha, né? Que é a unha preta. Aí falei assim, puta, cara, isso aqui é um orgulho, né? O cara tem que... E hoje em dia o mecânico, assim, infelizmente, é uma classe que, como você falou para mim, na pandemia, eu estava em casa lá assistindo meu jornalzinho, as lives, cantou lá assistindo a live do Safadão, e o mecânico, meu amigo, tá na linha de frente, porque se ele para, a ambulância para, o meu carro para. Então, o mecânico, ele é algo... A fábrica para. A fábrica... Não, se ele não movimenta ali... O caminhão quebra e fica parado na rua, que aí não traz a comida. Então, assim, é uma classe que eu acho que ela precisa ser mais valorizada. E também tem um ponto que eu gostaria de falar. Primeiro, ser mais valorizada e mais reconhecida. Mas o mecânico, eu vou dar uma puxão de orelha no mecânico aqui. Ótimo. Isso é importante. Assim, ó. Quem realmente quer mudar, ele vai te ouvir. Sem dúvida. O cara que não quer, ele vai rejeitar. Então, é muito comum, eu acompanho bastante as mídias, e aí eu sempre tenho muito respeito às fábricas, né? Porque eu acho que o cara que tem 15 anos, 10 anos de mercado, ele não faz porcaria. Tu vendeu um produto 10 anos, meu amigo, é uma vida, e tu tem que respeitar esse cara. O cara, é claro, o produto dá defeito, mas melhor do produto dá defeito, legal. E o recall, né? Que é um produto do montador que deu defeito. Um alto nível de exigência. Mas o cara também não queria que desse. Aconteceu. E aí eu vejo muito mecânico postando assim, falando mal de um produto, e aí fala assim, eu só uso o produto original. Ou então, alguns falam assim, eu sou um cara nacionalista, né? Eu gosto muito do Brasil. Eu falo assim, tanto que a Faro tem. Eu falo assim, não, eu só uso produto americano. Aí ele dá um tiro tão grande no pé dele, porque quando ele fala assim, eu só uso produto original. O que o consumidor ouve? Original, fábrica. Fábrica, concessionária. Então, tudo que está melhor
Está na concessionária. Ainda, Inclusive o serviço. ainda bem que o cliente dele não pensa assim. É. Né? Aí, olha só, Olha aí, dando Se tiro não- no próprio pé. Ainda Não. bem. Autorizado não tava lotado. tu fala assim, cara, eu sou o produto original, na mente do consumidor, tudo que é de fábrica é melhor. Aí ele reclama porque não consegue cobrar o preço da mão de obra da concessionária. Mas claro, Se você valida tu falou que o cara é melhor que tu. Então, beleza. Eu sou o produto original, logo o teu cliente tem que ir para... Ou seja, o serviço é bom, que não seja original, de fábrica, de concessionária. Mas o produto é que não presta. Entendeu? E aí, o pessoal não sabe, mas o que a concessionária... Por exemplo, hoje em dia, já tem carro aí que para você trocar o óleo assim, ou algum serviço mais básico, acende lá a luzinha, o que os caras estão fazendo? Estão trazendo serviço para eles. E aí, o mecânico que fala, ele sustenta isso. E os caras estão adorando. Então, cada vez mais travando a informação, dificultando, para eles ficarem bajulando o produto dos caras. Porque os concessionários sabem que só uma pequena minoria do mercado vai ter condições de comprar um scanner atualizado para fazer reset de software. Porque até que você compre um scanner atualizado, você tem que pagar a liberação da concessionária. De todo modo, eles ganham. E isso aí não é nada mais, nada menos do que travar a informação para que a reposição não consiga... Se torne Fique obrigatório. dificultoso. Exato. E aí E eles não usam o termo obrigatório. Não. Mas, de todo modo, as entrelinhas Aí, tem que é obrigado a fazer esse isso. é um né? tiro no pé que ele dá. Aí ele fala assim, como eu já ouvi, não, todo produto, não vou falar nacionalidade, vamos falar aqui, mas não é essa nacionalidade, todo produto americano é bom. Meu amigo, então tu não presta. Eu ouço de um brasileiro falar, não é do americano, mas de outros países. Cara, de novo, você está dando outro tiro no seu pé. Por quê? Porque tu não é americano, tu não é outra nacionalidade. E aí tu valida o outro produto, sem querer tu se invalida. Isso mesmo. E Sempre que você valida em extremo outra nacionalidade, você desdenha a sua. Não, e assim, isso, o que eu estou dizendo? Pessoas que passam a vida toda mexendo no carro e trabalhando, mas Com esse Eles- pensamento, né? eles não se validam. Não fala que, poxa, minha mão de obra é excelente, eu faço certinho. Mas quando tu tem esses argumentos, essas validações, isso tudo eu não entendo muito de mecânica, mas de psicologia um pouco. Isso é bom. Isso tudo a gente está validando os outros, cara. Silvio, eu tenho como referência um cara que não é muito bem visto pela classe de mecânicos, mas eu gosto muito do posicionamento dele, que é o Thales. Do carro? carro. Cara, ele fala sempre que a mão de obra dele não é barata. Não é barato. E ele ensina frequentemente como se posicionar e valorizar o seu trabalho, a sua mão de obra. Só que ele deixa sempre claro, você não consegue cobrar uma mão de obra com valor excelente se você entrega um serviço meia boca. E ele fala isso abertamente. E algumas pessoas negligenciam isso e falam para o cara, o cara é marrento, o cara é isso. Não é, cara. O cara entrega um serviço de excelência. E eu tenho ele como referência para mim. Assim, não, cara, eu tenho ele como referência. Por quê? Ele tem resultados. Ele é um Sim. dos pioneiros, né? Então, cara, eu sigo o canal dele há muito tempo que, na época, quando eu conseguia ver só tinha doutor carro,
o ADG da Hightalk e tinha um outro cara, Doutor Macete. Você nem se o cara... Você lembra disso? Doutor Macete. E o cara, a oficina dele era muito bagunçada, mas dizia, Doutor Macete, mas eu resolvo. E, de fato, Eu conheço ele. resolvia. E até na época os caras achavam que o Thales, que era o doutor Carlos, tinha uma treta com o doutor Macete. o doutor Macete, e aí no final os caras, cara, a gente não tem, eles se encontraram uma vez no evento, Aham. Deus. Vocês foram da Oficina Brasil, alguma coisa, e aí os caras fizeram uma festa junto, cara, foi um auê bacana. E hoje o doutor Thales, na minha opinião, ele é uma referência. Sim. O ADG da Hightalk também para é uma referência. Claro. Cara, e os caras se posicionam e tem sucesso. E por que eu vou dizer que não? Não, os caras são muito vaidosos. Não é, cara. Os caras são assertivos no que faz. Sim. Os caras se posicionam de forma correta. O cara não vai validar outras nacionalidades. Os caras validam o que tem em casa do outro. E acreditam no projeto de casa. Lá na Hightalk mesmo, eu vejo frequentemente o ADG testando equipamentos para outras empresas, ferramentas. E ele fala abertamente, presta, não presta, chefe. Melhora disso, disso, disso. Cara, como você falou agora há pouco, um dos fundadores da Basto tem, o que eu ainda estou impressionado, tem um número pessoal na etiqueta da peça. Cara, você quer entrega maior do que isso? Um CEO, um diretor de uma indústria, colocar o próprio contato? Cara, eu não conheço uma entrega maior que essa. Em todo o setor automotivo, em todo o segmento de autopeça, eu não vejo uma entrega maior que essa. Na maioria das vezes vai acontecer isso. O saque liga lá e 0800 demora, transferir para a pessoa, não sei quem, entra o robô para te atender. E entra o robô para te atender. Mas outra coisa importante que a gente... Não, robô agora é um IA, né? Agora é um IA. Mas uma coisa que eu também acho muito... Nome bonito com robô. Não, bonito. Coisa que eu acho muito importante validar também é o seguinte. Eu sempre eu gosto de futebol, mas eu nunca me identifiquei com um artilheiro. Porque, poxa vida, eu observava, às vezes o cara vai jogar assiste um jogo, aí tem lá o zagueiro dando a vida, se matando, o volante correndo pra cima. Cara, O lateral sobe e desce. Sobe e desce. Aí, 4 bolas pro atacante, ele erra 3 e faz 1. Aí ele é o herói da partida, né? Mas a vida, eu não acho que é assim. Então, o que eu quero falar? Que abaixo juntos o resultado não é eu, o Océlio, o Jefferson, o Moacir, o Joaquim, o Rony. São muitos funcionários, muitos colaboradores muito importantes, sabe? E assim, às vezes, como são muitos, eu fico até um pouco triste quando um colaborador vem falar comigo, porque eu não trabalho nessa área, né, da fábrica, mas às vezes o cara fala assim, poxa, eu trabalhei tanto e de repente não foi reconhecido. Muita gente é difícil de reconhecer, né? Então, assim, abaixo também é muita gente que deu a vida por ela. Muitos. Entendeu? Muita gente passaram. Então, assim, é muito bonito, bonitão, sapato, não sei o quê. Mas, poxa, a vida a gente tem colaborador, tem mais de 30 anos com a gente, né? Cara, é um uso da sua parte. Lembrar de fazer esse comentário. Porque a grande maioria foca no artilheiro. Que eu estava perguntando pro Rony essa semana. Rony, qual foi... Olha só a pergunta. Qual foi o campeão de Copa do Mundo dos últimos anos que não tinha um baita do goleiro? Olha, ó, 2022 agora, o Dibu Martins da Argentina fechou, né? Aí Buffon, Casillas. Cara, vai olhando para trás para tu ver que todos os campeões tinham um baita de um goleiro. Dificilmente era um goleiro mediano. Mas tu sabe quem é o artilheiro da Copa, né? A própria Alemanha, em 2002, quando perdeu para o Brasil, o artilheiro dele era o goleiro, né? Que era o
Oliver Kahn. Oliver Kahn. Então, assim, ó, beleza, o cara fez lá o gol da Copa da história, mas o goleiro que pegou feito um leão lá atrás, aí de repente errou uma bolinha. Entendeu? Então, assim, Mas Aí- na vida, no esporte, né, Dinei? A diferença lá nos 100 metros lá é um milésimo de segundo lá que difere o cara que vai ganhar todos os contratos lá pro outro que ninguém vai mais nem lembrar o nome dele. Não há justiça assim, tanto no esporte como na vida, né? mas assim, mas a gente precisa comentar, né? Que Sim. Não, o seu comentário foi pertinente. E o incrível é, você levantou um assunto fantástico. Você levantou, no mínimo, mais 5 nomes de goleiros. 5. Caras que tem um nome no Hall da Fama. Mas se você pega 10 garotos e perguntar para os 10, muito provavelmente nenhum deles vai querer ser goleiro. é o Messi e o Cristiano Ronaldo, o Neymar. Só. Nenhum quer ser goleiro. Agora é o Vinícius Júnior, né? Incrível. E aí hoje a gente tem um cenário onde aqueles que menos tinham foco, hoje está se destacando. Cara, você falou do futebol aí, mas ó, a gente não falou de nenhum artilheiro famoso, mas falou de 5 goleiros. Olha aqui como o mercado está virando. Como o mercado está virando. E quando eu digo que o mercado está virando, o setor também está virando. E quando eu disse que o setor está virando, eu falo diretamente na Bastos. Porque a Bastos virou mercado. Enquanto todos os outros mercados, eu fiz esse comentário em algumas pessoas que eu entrevistei, enquanto todas as outras indústrias investem alguns milhões em inteligência artificial, a Bastos investiu, não sei, chutando, investiu também, não sei se quase um pouco mais ou um pouco menos de milhões desse evento. Um evento 100% humanizado, onde vocês abriram as portas da frente da casa de vocês para dizer, venham todos, venham celebrar comigo, venham ceiar comigo. Eu quero pegar na mão de cada um de vocês, eu quero abraçar cada um de vocês, eu quero olhar no olho de cada um de vocês, porque para mim a parte mais importante do setor são vocês. As distribuidoras não compram muito, mas são vocês que validam o meu produto. E aí vocês poderiam ter investido esse valor num canal de TV. Fortaleza? Eu vou trabalhar no Fortaleza. Pronto, poderia. Mas aí... Fortaleza agora não está muito legal, não. Mas era mais fácil, né? Também era menos burocracia. Validava o estado de vocês, mas aí o que vocês fizeram? E até mais barato, né? Olha aí, ó, a sacada. Eu vou, ao invés de eu ir vender para a distribuidora e a distribuidora ter o parecer do mercado, que é que mais vai vender, e depois retornar para a gente com o pedido, vamos direto lá na fábrica. Mas uma das coisas que mais me impressionou, o que aconteceu comigo, eu estava lá embaixo e uma senhora chegou para mim e me perguntou, tá tudo bem, meu filho, quer alguma coisa? Ou quer mais alguma coisa? Eu disse, não, estou bem, obrigado, viu? Aí eu bati assim no nome dela, obrigado. E aí, saí. E aí depois o Tiago Grandão, o Tiago chegou e disse, especialize, você sabe quem é aquela ali? Eu disse, não. Eu acho que é minha mãe. Ela é a esposa do diretor. Eu disse, não, cara. A esposa do diretor, mas ela estava perguntando se eu queria mais alguma coisa. Ela disse, para você ver. Isso é abaixo. E aí, naquele momento, na minha cabeça, eu fiquei confuso. Eu disse, pô, velho, como o cara esse abaixo? Que quebra de padrão danado é esse, que todas as outras tinham um padrão de ser seletivo, chama só os presidentes da distribuidora, e abaixo chega, chama todo mundo para dentro de casa, e aí está a esposa do diretor, os filhos do diretor, todo mundo ali. Eu tenho certeza absoluta que assim como eu não sabia quem era ela, a grande maioria que foi servido por ela não sabe também. E aí quando eu digo que quantos os investem em status, abaixo fez tudo o oposto.
do que a sociedade prega. Vamos direto no aplicador, vamos trazer ele para nossa casa, vamos tratar ele com humanidade. Eu me senti assim, acolhido. Esses dias que eu passei aqui, eu me senti acolhido por Deus. Por Deus. Durante o dia, me perdoe, meu amor, mas durante o dia, em nenhum momento, eu pensei em ligar para minha esposa ou para os meus filhos. Porque eu estava me sentindo tão em casa, tão bem, que eu disse, cara, por um instante eu disse, poxa, minha família é como se fosse essa, pô. Eu me senti assim. E aí o Tiago disse, cara, é isso. Eu não disse a você, naquele dia lá que a gente estava no Automec, ele disse, cara, eu não disse a você, que os diretores é tudo simples, tudo tranquilo. Eu disse, cara, mas eu nunca imaginei isso. E aí eu fui no prédio aqui do lado, no horário de almoço. E aí quando eu desci a rampa, na lateral assim, tinha uma sombra bem bacana. E quando eu olhei ali, eu estava assim, óculos, que eu deixei o meu óculos aqui. E aí quando eu desci, eu olhei aquele monte de gente, eu disse, olhei assim, pô, parece mulher, um monte de mulher. Eu disse, parece um monte de mulher. E aí eu desci, né? E aí falei com o Hélio. E aí a esposa do Hélio estava lá. E aí eu falei, ô Hélio, rapaz, ali eu passei ali, vi um monte de colaborador ali. Pensei até que era um monte de mulher. Aí ele disse, e não é macho? Eu disse, oxe, não, pô, e não é macho. Aí eu estava assim, ó. Aí eu disse, cara, vamos aproveitar já que a tua esposa está aqui. Para eu não ir lá, um homem, para ela dizer, um homem ousado, vamos lá comigo para a gente parabenizar as mulheres. Porque para elas também entenderem que nós, todo esse evento foi feito para a gente. As mãos que movem o Brasil. Mas eu digo, vamos validar aquelas mulheres, porque são elas, e as mãos que movem abaixo. E aqueles colaboradores. Aí a mulher dele prontamente disse, vamos lá, eles vão abaixo, bora. E aí quando eu cheguei perto, eu olhei, cara, de fato, naquela hora ali, não sei se aquela hora tinha muito mais mulheres, eu acho que se tinha ali homem era 4, 5. E aí eu nem sei se o vídeo ele salvou, mas depois se ele fez e salvou, eu vou pedir para ele postar. Cara, muita mulher. E aí eu olhei assim, cara, uma empresa família, trata a gente com humanidade e traz mulheres que no setor automotivo é aquele setor machista, a grande maioria é machista, e abaixo, mais uma vez, quebrando o tabu, fazendo totalmente o inverso do que o cenário automotivo prega, é de homem, e abaixo não, é de mulher. Porque a gente trabalha com produtos de alta qualidade, sensibilidade. Então, mulheres que têm que ter a delicadeza de cuidar dos produtos que a gente vai embalar para receber nas suas mãos. Essa foi a minha visão. E eu fui almoçar com o Hélio, porque ele me levou para comer um cordeiro, que, por sinal, rapaz, a gastronomia daqui é muito boa. Só perde para de Maceió. Só perde para de Alagoas. Já aprendeu. E aí, cara, por Deus, estava eu, ele, o Anderson da DK, e estavam mais 2 lá no carro. E a gente foi até lá só falando disso. O Anderson disse, cara, incrível, quanta mulher lá. E a gente foi no carro só falando disso. E um monte de mulher que tinha na fábrica. E a esposa dele na frente lá falando também. E eu disse, cara, olha que abaixo, sempre quebrando paradigma, quebrando, rompendo todas as fronteiras. Produto de qualidade feito pelo público que não é assistido pelo automotivo. Isso é a minha visão, Silvio. Se eu estiver errado, por favor, público me perdoe. Mas foi o que eu enxerguei aqui. Foi o que aconteceu com você aqui, tá? Foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Você viu e realmente aconteceu. E aconteceu. E eu estou saindo daqui impressionado. Essa é a minha visão. Eu tenho certeza absoluta que é a visão de dezenas de homens que estiveram aqui e de dezenas de esposas que vieram acompanhando seus maridos nesse evento. Porque uma empresa familiar convidou o mecânico e sua família. É isso aí. Já finalizando, né? E aí o cara lá disse, não, só... Cara, Ednei, você não tem vocês, cara,
eu acho que vocês ainda não entenderam que vocês ressignificaram o marketing do setor automotivo. Vocês ressignificaram. Existia uma Bastos e agora existe outra. Na minha visão, existe outra. Porque a partir de agora é como se a Bastos tivesse sido lançada oficialmente para os 4 cantos do Brasil. Com certeza fora do Brasil. Obrigado. Com certeza. Eu digo isso pelas pessoas que eu entrevistei, que você entrevistou, o feedback deles. E a gente vai celebrar isso daqui a pouco com o jantar que a Bastos vai oferecer para a gente. Eu não sei vocês, mas eu vou comer muito. A gente agradece a vinda de vocês, a disponibilidade, pessoal da equipe também. E tudo é planejado e a gente tenta que dê certo. Muitas vezes não dá, mas é sempre a intenção que seja o mais linear possível. E eu fiquei muito surpreso com o resultado que as pessoas comentaram sobre as entrevistas, né? Então eu também tenho muito a agradecer a vocês. A gente fez o convite, em nome da Bastos Juntos, a vinda de vocês aqui vai fazer diferença também. Muito obrigado. Pra gente foi uma honra. Com certeza. Uau! Uma satisfação Conhecendo as grande pessoas. também. Silvio, Opa! Olha aí, ó. satisfação? Uma satisfação grande realmente receber, assim, igual toda vez que eu encerrava a minha apresentação, realmente, assim, é gratificante muito tu falar daquilo que tu faz todos os dias. Tipo, mostrar e, assim, para deixar, assim, evidenciado o quanto nós trabalhamos, assim. Esse é o melhor termo, assim, cara, a gente trabalha. A gente trabalha bastante. Eu falo a gente, assim, desde, como o Ednei falou, desde a pessoa que trabalha lá na Skill, ao colaborador que trabalha em São Paulo, aos nossos representantes, a todo mundo da fábrica, realmente do chão de fábrica lá, que vocês viram que, tipo, tem muitos setores realmente que não é fácil, assim, existe, enfim, se eu for falar aqui vai faltar muita gente, não vai ser legal, mas assim, como o Dinei falou, é uma gratidão muito grande, assim, que temos, os que estão e os que estiveram, já teve pessoas que entraram na Bastos Juntas e se aposentaram na Bastos Juntas. Primeiro emprego e entrou, carteira assinada e saiu e se aposentou. Ele falou agora que tem colaboradores que têm mais de 30 anos de Então empresa. tem mais de 30 anos. Enfim, e também é igual agradeci realmente a vida de todos os que tiveram lá prontamente. Quero deixar, às vezes, do negócio dele que realmente, muitas vezes, de alguns, realmente é o ganho dele para vir nos prestigiar, né, para vir aqui para o Ceará, para deixar o negócio lá, às vezes. E realmente vir aqui é uma satisfação muito grande. Tentar mostrar um pouco de como a gente faz e o quanto com amor a gente fabrica um produto e o quanto a gente pensa assim. E os feedbacks, já assim, mesmo na própria apresentação, se tu falar assim, cara, essa junta aí eu apliquei semana passada. Pô, é muito gratificante. Estou aqui fazendo produto e eu tô lá na ponta, essa peça já rodou o mundo. Fazendo o Ceará e o cara lá do Rio Grande do Cara, Sul. lá do Rio Grande do Sul, eu falo, cara, eu apliquei essa peça aí, ficou show. Cara, é gratificante tu fazer um produto e uma solução para o mercado. Cara, Isso hoje, é muito legal. O rapaz da Guilherme, da RedJoy, da RedJoy, ele foi um dos que falou, cara, eu agradeço muito. E eu vi tanta verdade no olhar dele. Ele disse, cara, eu agradeço muito a Bastos Juntas. Vai estar gravado, vocês vão ver. Eu agradeço muito a Bastos Juntas por ter criado esse produto. Porque na retífica do pai dele, que ele trabalha, ele estava dispensando os serviços de 3 cilindros. Porque ele queria evitar problema. Porque ele já tentou fazer de tudo e não dava certo. E aí depois da Bastos, que ele até falou muito forte do Océlio. Ele agradeceu várias vezes o Océlio, por ter produzido isso. Porque é como se ele tivesse dito, cara, você fortaleceu a minha empresa, você melhorou o faturamento da minha empresa, você me ajudou a melhorar o bem-estar da minha casa, porque agora eu não desprezo mais o serviço de crescimento, eu faço e garanto. Cara, você sabe o que isso quer dizer, bicho?
Você me deu condições de eu levar um sustento legal para minha casa. De eu dar uma garantia para o meu cliente, de eu não mais dizer não para o meu cliente. Cara, isso é gratificante demais. E eu quero aproveitar um momento, nós, em nome de todo o setor automotivo, o setor de autopeça, do setor de reposição, de reparação, todos. Nós, em nome do setor, nós queremos agradecer a vocês, a todos que fazem e que já fizeram a parte. O nosso muito obrigado pelo convite, por ter aberto as portas da frente da casa de vocês para nos receber. Eu digo para vocês, cheguei na quarta-feira, já conto como sendo 3 dias muito bem tratados, muito bem cuidado aqui. Eu tenho certeza que todos os outros têm a mesma percepção que eu. Então, o meu muito obrigado a vocês, de verdade. Obrigado. E eu quero que você finalize esse momento, vocês finalizem esse momento com algo que esteja agora, verdadeiramente, no coração de vocês. Seja uma frase, seja uma palavra, mas que cada um de vocês, o que vier agora no coração de vocês. Para mim é agradecer, né? Eu acho que eu sou um cara muito sortudo e principalmente minha família, minha mãe, meu pai, minha mãe em especial, total, mas eu tenho muito a agradecer a eles, aos clientes, né? A quem aceitou vir o convite, a gente agradece bastante e é o agradecer. E a Papai do Céu que eu não mereço tudo que tenho, né? Eu sempre falo isso, estou melhor do que mereço. E é isso, agradecer. Eu também, da mesma forma, que, por incrível que pareça, vocês viram aqui durante o percorrer que a gente é uma família bem religiosa. Isso, lógico, é um traço fortíssimo também da minha mãe, além de tudo, assim. E eu lembro que na quarta-feira o Ednei estava até na igreja, nós somos católicos, minha mãe falou assim, vamos fazer um texto aqui em casa. Ele chamou todo mundo. Ela é muito devota de Nossa Senhora, chamou lá e vamos fazer um texto. E eu lembro a primeira coisa que ela falou foi assim, vamos fazer um texto aqui, eu quero pedir por esse evento, para todos esses pais de famílias, mães de famílias que estão vindo, saindo do seu lar para vir para cá, que abençoe a viagem deles, muitos de avião, alguns de carro, que abençoe eles, que eles venham, que eles se sintam em casa e da mesma forma que eles vêm, eles voltam. E isso que eu quero pedir também, agradecer a Deus, né, por um evento que foi fantástico, creio que o encerramento assim vai ser tão bom quanto, e assim pedir para todos, né, que Deus ilumine a volta, que, enfim, que também chegue em casa para todo mundo segunda-feira tem que trabalhar novamente, enfim, e é isso, gratidão e Deus abençoe a todos aí na sua volta de casa. E eu sou um cara pidão, porque eu vou pedir alguma coisa e prometo que vai ser a última. A empresa foi fundada por 3 irmãos. Aqui está 2 irmãos que está representando um deles, que é o seu Joaquim. E eu queria que vocês agradecessem ao seu Joaquim por tudo até aqui. E não queria que vocês olhassem para mim. Que vocês vissem aquela câmera ali como se fosse os olhos do seu Joaquim. Olhando na câmera como se você estivesse olhando com a mesma intensidade dentro da pupila do seu Joaquim. E que você agradecesse. E que agradecesse do seu jeito. Do seu jeito. Porque o jeito de vocês é o jeito certo. Quando a gente tem gratidão por uma pessoa especial, não tem jeito certo de agradecer. Eu penso assim. É que vocês fiquem vontade. Você quer fazer palavras? Quer a palavra do eles, mas o que realmente vale é o que dá dentro. Deixa eu falar primeiro. O olhar do seu Joaquim. Pai, primeiro eu amo o Senhor.
Só às vezes faz umas burradas, mas eu entendo. Desobediente, danado. Mas eu respeito muito o senhor e muito obrigado. Quando eu falo pai também, eu estendo ao Moacir e ao Sé, que são 2 pais também para mim. E obrigado por ter me ensinado a vida, a trabalhar. Eu espero que meus filhos também tenham essa mesma educação que eu tive, que eu tenho. Peço desculpa ao senhor se alguma vez a gente fez alguma bobeira, mas nós estamos aí para errar e para acertar. A gente tenta acertar mais que errar. E que Deus possa abençoar o senhor e dê muitos anos de vida. Obrigado, pai. Adnei roubou umas palavras que eu ia falar, mas vou tentar falar de uma forma melhor, pai. Você também que ama muito o senhor, que assim, muito obrigado por me tornar assim um homem, ter me ensinado a trabalhar, ter me explicado o que realmente muitas coisas na vida. Sim, meu pai, como sempre, ele sempre foi muito batalhador e muitas vezes até mais, a gente às vezes já chegou a falar para o Ednei que às vezes é um pouco difícil tu diferenciar o pai do patrão, porque às vezes existe essa sintonia, mas sempre que eu precisei assim do meu pai, Joaquim mesmo assim como um pai, nos momentos difíceis assim, tipo, às vezes para falar assim, meu filho, você é muito bom, você fez isso, parabéns, isso é raro, muito raro dele falar, meu Deus. Mas assim, na hora assim, de uma dificuldade grande, ele te agarra assim e resolve o problema. Tem um problema, para falar assim, para alisamento, não é com ele. Mas fala um problema assim que ele resolve e, enfim, é uma rocha. Eu digo ao meu pai que é um monstro ainda hoje, enfim, muitas vezes um dos primeiros que chega e último a sair, gosta de trabalhar e passou isso muito pra gente, assim, edificou muito essa força e o sucesso muito da família Bastos, né, que não falo não só dele, mas da família, é muito do que ele passou, assim, que levou os irmãos, que levou os filhos, a esposa, enfim, primos que trabalham também na Bastos juntas e todos os demais, graças ao exemplo, que eu acho que fala muito mais forte do que as palavras, são os exemplos que ele nos dá até hoje e creio que dê assim por muito e muito tempo. E só agradecer mesmo. É isso aí. Então, ficamos aqui. Finalizamos mais um. E eu reitero o nosso muito obrigado a vocês.